Continuando o cenário político, nesta terça-feira, conversando sobre a nomeação da nova reitora da UFESA, Ludmila Oliveira, está conversando aqui comigo no programa de hoje. Você pode mandar sua participação, nossos contatos aqui na tela, temos Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram. Você pode procurar, fazer sua busca aí na sua rede social preferida, coloca cenário político TCM, é fácil de achar. E ontem, a Petrobras anunciou a venda de suas participações em 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas no Rio Grande do Norte. O compreende os subpolos Canto do Amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana, com 23 concessões terrestres e marítimas. Também inclui acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural. A Associação Rede Petro RN, que congrega empresas do setor, prevê reaquecimento da atividade de petróleo e gás e diz que a venda não significa o fim da atividade petrolífera no estado. A notícia ela é impactante porque a gente está falando da maior operadora de petróleo do Brasil, né, que tem ações, tem ativos aqui no estado do Rio Grande do Norte, que de repente, de uma hora para outra, ela diz que não interessa mais as suas operações e vai fazer uma transferência ou uma venda para outros operadores. Nós entendemos que esse processo que está sendo feito, ele é salutar para a cadeia de petróleo e gás. Eu já visto que a Petrobras não vinha fazendo investimentos nos seus ativos. E a falta de investimento ele gera também desaceleração, diminuição de produção. Agora entendemos claramente que a Petrobras é uma gigante, ela fazia uma diferença enorme no nosso mercado, né, na economia do Rio Grande do Norte. E espero que essa mudança ela venha para melhor, ou seja, para que outras empresas também façam grandes aportes nesses ativos, fazendo investimentos novos, para poder girar novamente a cadeia de petróleo e gás, que, de certa forma, ela está estagnada. O Sindicato dos Petroleiros manifestou indignação com a decisão. Para a entidade, agora, a perspectiva de empregos e da produção é trágica. O Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte, Sindipetro, já vinha há tempos denunciando a redução de investimentos da Petrobras e tentando construir pontes para dialogar com a sociedade civil, movimentos populares, entidades de classe, políticos e empresários do Estado. A campanha Pelo Povo Potiguar, a Petrobras Fica no RN, chegou até a adesão de mais de 60 entidades e foi nacionalizada com o mote A Petrobras Fica. Entretanto, parte da classe política não só desdenhou da relevância da Petrobras, como também fomentou a sua saída. Tá aí, então, sobre esse assunto a gente deve detalhar mais nos próximos dias, nas próximas semanas. Muita notícia ainda deve vir por aí em relação a isso. Inclusive, hoje a governadora do Rio Grande do Norte disse que ainda vai lutar ali junto à Petrobras para tentar reverter essa decisão. Ela comunicou isso na rede social Twitter, colocou uma série de tweets sobre o assunto e nós devemos trazer novamente essas informações ao longo dos dias e das semanas em que novas notícias sobre o assunto aconteçam. A gente volta agora, vamos continuar conversando com a professora Ludmila, reitora nomeada da UFESA, que começa a trabalhar, assume o posto no próximo dia 30 de agosto. Primeiro, quero mandar um alô para João Arthur Dantas, que diz que está acompanhando em Natal no aplicativo TCM HD Play. Muito obrigada, viu, João Arthur, pela sua audiência aqui do cenário político de forma virtual. Temos todos os meios aí para você assistir de onde você estiver. Pode assistir também no nosso site tcm10hd.com.br e na TCM, que você já conhece muito bem. Temos participações, mas antes, professora Ludmila, a senhora concorda com a ideia que é apresentada pelo núcleo do atual governo federal de que existe uma doutrinação nas universidades? Olha, veja só, o termo doutrinação é muito forte. E quando você coloca essa
dimensão doutrinação se deve a um conjunto de coisas e não de uma coisa específica, né? É como, por exemplo, um caráter fundamentalista, uma visão radical, uma visão expressivamente contrária. Ou seja, as pessoas, de um modo geral, e aí eu quero deixar até um ponto importante você ter colocado isso, porque nós estamos vivendo hoje na universidade, de um modo geral, com toda essa situação, um momento que não é um aspecto da doutrinação em si, mas perpassa. Por quê? É como se as pessoas tivessem esquecido o conceito de democracia, esquecido da legalidade. Ora, nós tivemos, para vocês terem ideia, para a comunidade que está nos assistindo, representante de um dos sindicatos, da instituição, colocando, vamos deixar a legalidade de lado, dentro de um conselho universitário, para pensar o quê? Para pensar em um lado. Entendeu? Então, eu concordo quando se tem que ter na universidade um olhar voltado para, especificamente para a educação, porque lá quando a gente forma pessoas, especialmente o ser humano, ele já é um ser político, mas necessariamente se levantar bandeiras, isso se perde, você perde o foco, você vai deixando estudantes realmente, esses estudantes vão deixando de olhar para as suas profissões, vão em muitas vezes perdendo disciplinas, vão se envolvendo em movimentos partidários, em movimentos que muitas vezes a única coisa que eles não pensam é na pauta do movimento em si. Então, de certa forma, é importante a chamada para se pensar a educação com qualidade. A gente tem aqui algumas participações. Nós temos o Ramiro, do bairro Santo Antônio, parabeniza a senhora por sua nomeação, diz que ficou muito feliz pela escolha do presidente Bolsonaro, deseja uma boa sorte, diz conte com o meu apoio e da nossa comunidade. A gente tem aqui perguntas também, o Arthur Heitor, do Alto da Conceição, gostaria de saber de Ludmila, deseja primeiro boa sorte e gostaria de saber de Ludmila, apesar de ter tomado posse legalmente, em relação a democraticamente, pode-se dizer o mesmo? Claro que sim. Se não fosse legal, não seria democrático, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. A prova disso é que nós temos uma Constituição e cidadã. A nossa Constituição, ela é cidadã, ela é inclusiva, ela integra. Então, é importante até refletir isso nesse momento, porque há uma discussão entre democrático, professora Ludmila é interventora, é golpista porque não está vendo o outro lado e aí se confunde com uma questão moral, né? De maneira nenhuma, isso não tem nada a ver, porque se houve oportunidade para mudar a forma de se escolher os reitores na instituição. Então, agora, a saída é que as universidades e, de um modo geral, mudem as suas formas de escolhas, passem para uma eleição direta. Aí se evita uma situação como essa que nós estamos vivendo, que é legal, não é amoral, né? É muito forte quando você tem uma trajetória advinda como o Ramiro veio do bairro Santo Antônio e eu morei lá. Eu morei lá no bairro Santo Antônio, morei quando o bairro Santo Antônio era a periferia da cidade. Então, eu quero dizer a vocês, jovens estudantes que estão aí no bairro Santo Antônio, que estudam na escola da periferia aí, um dia eu fui uma estudante assim. Então, faz parte de uma trajetória, para que as pessoas até não fiquem desiludidas. Houve um clamor muito grande para uma desilusão, para um aspecto amoral, para uma dimensão de golpe, como se fosse criminalizado. E olha que eu trabalho com execução penal há quase 8 anos. Hoje eu sou presidente do Conselho da Comunidade da Penitenciária Federal em Mossoró, né? Com pessoas que cometeram crimes, inclusive dos mais diversos âmbitos, mas que merecem ser respeitados. E eu fiquei pensando, sabe, Carol, em algum momento eu digo, meu Deus, eu trato tão bem as pessoas privadas de liberdade e eu não descumpri nada, estou dentro de uma legalidade, não cometi nenhum crime na sociedade e estou sendo tratada como se fosse uma pessoa criminosa, mas eu não sou. Nós iremos fazer o nosso trabalho, respeitamos todas as pessoas, tá certo? Os movimentos serão respeitados, o que nós vamos fazer é dialogar.
né? É dialogar e seguir. Nós temos aqui também a participação do Elisiário. Parabeniza a professora Ludmila Carvalho, diz que, na opinião dele, foi a melhor escolha e pergunta: algum ou alguns dos não nomeados terão algum papel na administração da UFESA? Olha, nós somos professores, né? Nós, todos aqueles que participaram da consulta, são professores. Mas nesse momento, não, Elisiário. Nós não convidamos nenhum dos postulantes, né, ao futuro cargo para ocupar cargo na nossa gestão. Nós formamos uma equipe técnica especializada, estamos terminando de formar essa equipe, mas nós mostramos uma outra cara no aspecto de governança para a UFESA. O Dantas Rocha, do Abolição 4, ele continua perguntando sobre a questão se a escolha foi democrática. Dantas Rocha, a gente já falou muito sobre esse assunto no programa de hoje. Eu vou tentar seguir aqui para uma outra participação. Temos Geracina Ferreira, presidente da Associação Robério Silva, no bairro Santo Antônio. Parabeniza a senhora pela sua nomeação. Estou com a senhora, fiquei feliz com a escolha do presidente e desejo-lhe um bom trabalho. Nós temos a participação do... Vamos lá, eu vou encontrar a Lúcia, também parabenizando a professora, diz que é capacitada, fará uma boa gestão. Muito obrigada pela sua audiência, viu, Lúcia? O Luiz Ares está aqui reclamando da falta d'água lá no Aeroporto 2, diz que vai ligar para a reportagem. Já passa sua pauta amanhã, o pessoal entra em contato com você, viu, Luiz Ares? Muito obrigada pela sua participação. Continuando aqui com a professora Ludmila. Professora, a opinião da senhora em relação à nomeação de Josué Moreira do IFRN. A situação foi diferente, porque ele não participou da consulta acadêmica. Qual a opinião da senhora? Veja só, é um ponto muito importante de se colocar nesse espaço nobre da televisão local. O professor Josué Moreira, ele hoje foi chamado para viver uma intervenção no IFRN por uma questão totalmente diferente do que aconteceu na UFESA. Totalmente diferente. Lá, a consulta foi em outros modos, não houve, inclusive, constituição de lista tríplice, foi enviado um único nome. Quando essa nomeação foi acontecer, houveram problemas. Então, assim, eu de posse, né, e como trabalhando muito próximo da justiça, quero até deixar claro assim, Carol, que eu não estou aqui com os autos, né, do processo para qualificar o professor Josué, mas assim, dentro do que foi apresentado legalmente, ele está legalmente lá nomeado como reitor, né, pro-tempore, na verdade, pro-tempore, ele é um reitor pro-tempore no IFRN. Foi até colocado assim como polêmica, sabe? Eu lembro que uma pessoa numa rede social colocou, mas a senhora não foi a favor também? Não era contra? Não, peraí, não é isso. Naquele momento, nós estávamos falando de intervenção. O que é uma intervenção? Uma intervenção é quando, por exemplo, você teria uma lista, você teria toda aquela constituição legalmente constituída, a comunidade teria opinado, em nada haveria problema, e aí se entra com uma sobreposição que não estava ali. Aí sim, mas numa nomeação pro-tempore, por um caso específico, ele está dentro de uma legalidade. Se ele não estivesse, com certeza ele não estaria lá nomeado, né? Então, é bom até deixar claro, o IFRN tem uma realidade, né? O IFRN tem um reitor pro-tempore, a UFESA tem uma reitora nomeada para uma gestão de 4 anos. Professora Ludmila, nós temos pouquíssimo tempo, mas para finalizar, qual é o projeto prioritário da reitora Ludmila Oliveira? Fazer da UFESA uma referência para o semiárido e para o mundo, com as estratégias de convivência para o semiárido. Eu acho que nós somos uma universidade que carrega o nome de semiárido. Estamos aqui assentados numa região em que nós temos o sal, nós temos o petróleo, nós temos a cadeia produtiva da
apicultura, nós temos aí a fruticultura, nós temos dentro da nossa região, Carol, aonde os campos da UFESA, fora da sede, se encontram, potencialidades naturais que vão fazer da UFESA, nos próximos 4 anos, uma referência para o mundo, porque o semiárido ele não está aqui no Nordeste do país, né? Então existem outras regiões do mundo que têm as mesmas características que a nossa. Temos também um sonho de fazer uma transparência quase que em tempo real. E queremos, acima de tudo, né, trazer para dentro dessa nossa gestão essa proximidade, esse trabalho bem próximo do setor produtivo com a sociedade. Dizer que nós vamos trabalhar em paz. Nós vamos trabalhar em paz, nós vamos dialogar, tá certo? Vamos dialogar, estamos dispostos ao diálogo, tá certo? Mas nós vamos continuar trabalhando, as pessoas podem, né, continuar, vão se manifestar, mas a professora Ludmila vai trabalhar pela UFESA nos próximos 4 anos, se Deus quiser. Professora Ludmila Oliveira, reitora nomeada da UFESA, muito obrigada por conversar comigo hoje aqui no Cenário Político. Obrigada, Carol. Obrigada, TCM. Estamos à disposição, né, da comunidade e da sociedade como um todo para qualquer dúvida que tiver. A UFESA vai estar com as portas abertas para a família, para o setor produtivo e para a sociedade como um todo. Esse é o nosso papel enquanto educadora e enquanto educadores que lá estão da mais alta estirpe. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Quero dar um alô aqui para o Franceudo Barros, que parabeniza a professora Ludmila. Franceudo, lá do Santa Delmira. Muito obrigada pela participação. A você, muito obrigada pela audiência no programa de hoje. A gente se encontra novamente amanhã, aqui 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM. Tenha uma boa noite e até lá.